Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, que maravilha estarmos juntos mais uma vez nesse culto online da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a poderosa Palavra de Deus. Que bom estar aí, talvez na sala da sua casa e ministrar ao seu coração nesse dia. Que maravilha, né? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra cujo tema é a lição do epitáfio. A lição do epitáfio. Calma que eu não vou falar de morte não, tá bom? Ninguém vai falar de morte aqui, na verdade nós vamos falar de vida. A lição do epitáfio. Bem, primeiro, o que é um epitáfio? Epitáfio é uma palavra, a palavra epitáfio, né? Veio de duas palavras em grego, epi, que significa em cima, e tafos, que significa sepultura, ou túmulo, ou seja, é algo que fica sobre a sepultura, que é, na verdade, uma inscrição na lápide, né? De uma sepultura, que normalmente era usada para quê? Para que as pessoas usavam o epitáfio até hoje? Para que elas usam o epitáfio? Para colocar ali, em memória daquela pessoa, colocar ali uma frase que possa resumir a vida daquela pessoa, ou alguma contribuição que aquela pessoa tenha feito na sociedade. Essa é a palavra epitáfio, o sentido dessa palavra. Agora, qual é a lição do epitáfio? E no final a gente vai voltar de novo para essa lição. A lição é que aquela transcrição, aquela inscrição, melhor dizendo, ela resumia a vida daquela pessoa, algo que ela fez de valor para a sociedade, para o mundo, ou algo que refletisse ou que reflita a vida daquela pessoa, como se fosse um resumo, uma síntese da vida da pessoa. Então, qual é a lição do epitáfio? Como você vai ser lembrado? Então, como você vai ser lembrado? Essa é a lição do epitáfio. Como você será lembrado? Quais são as marcas que você vai deixar aqui na terra? Quais são as marcas que você e eu estamos deixando na nossa família, na nossa cidade, né? Quais são as marcas? Qual é o nosso legado? O que nós estamos deixando nas pessoas? Herança é muito diferente de legado, porque herança é o que você deixa para as pessoas, mas legado é o que você deixa nas pessoas, as lembranças, o seu estilo de vida, a sua contribuição. Então essa é a lição do epitáfio. Do que se trata? O que mais é a lição do epitáfio? Do que se trata a sua vida? A sua vida tem a ver com o quê? Tem a ver com ensino, tem a ver com pregação da palavra de Deus, tem a ver com salvar vidas. Sobre o que trata a sua vida? Do que se trata a sua vida? A que se resume a sua vida? Essa é a lição do epitáfio, porque o epitáfio, essa inscrição, essa lápide, essa frase que sintetizava a vida daquela pessoa, já falecida, claro, mas aquela frase, o epitáfio, resumia a vida daquela pessoa, a contribuição daquela pessoa, do que se tratava a vida daquela pessoa. Então, do que se trata a sua vida? A sua vida gira em torno de quê? Qual é o legado que você vai deixar aqui? Até o final dessa mensagem, nós vamos estar tocando de novo nesse assunto. E eu gostaria de pedir que você se concentrasse bem e pensasse, não na morte, embora o tema da mensagem seja a lição do epitáfio, mas não é para nós pensarmos na morte, muito pelo contrário, nós vamos pensar na nossa vida, do que se trata a nossa vida, qual é o centro da nossa vida, qual é a mensagem que nós queremos transmitir com a nossa vida. Por exemplo,
Billy Graham foi em 2018 ele faleceu, mas Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do mundo, da história. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas. Ele lotava estádios, ele ganhou milhares e milhares, talvez até a vida de Billy Graham tenha tocado até mesmo milhões, quem sabe até bilhões de pessoas através dos seus programas de TV, através das suas cruzadas em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil também. Então, Billy Graham foi um grande evangelista. Ele morreu em 2018 e no seu epitáfio, ou seja, na frase que está sobre o seu túmulo, no seu epitáfio está escrito o resumo, a síntese da vida desse grande evangelista cuja vida girava em torno de ganhar almas para Jesus, de buscar e salvar o perdido. No túmulo de Billy Graham há um epitáfio, a síntese da vida dele. E lá no túmulo dele está escrito assim: Billy Graham, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase, a síntese da vida de Billy Graham. Quando nós pensamos em Billy Graham, o que ele fazia, de que se tratava a vida dele, sobre o que era o ministério dele, por que ele viveu, por que ele fazia o que ele fazia, e a sua vida, o seu tempo, a sua agenda, os seus recursos, a sua energia mental, energia física, a sua energia espiritual girava em torno de quê? Girava em torno de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Em torno de que gira a sua vida? Qual é a síntese da sua vida? Qual é a ideia central da sua vida? Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão aqui na terra? Se seu nome é Jeremias, você é um profeta de Deus enviado às nações. Se seu nome é Elias, a sua vida gira em torno de trazer as pessoas de volta para os caminhos do Senhor. Você é o profeta do avivamento. Se seu nome é Esther, existe um trono ao lado do rei com o seu nome inscrito nele. Em torno de que gira a sua vida? Há uma frase que diz assim, uma máxima que diz assim: a vida é como uma moeda. Você pode gastá-la como bem quiser, mas você só pode gastá-la uma vez. A vida é como uma moeda, diz essa máxima. Você pode gastá-la como você quiser, mas você só pode gastar uma vez. Ou seja, nós só temos uma vida para vivermos. Então nós precisamos aproveitar ao máximo esses 80 anos, 90 anos. Eu quero profetizar na sua vida 100 anos até, com saúde, é claro. Mas em torno de que vai girar nossa vida? Qual é a nossa missão? Qual é o projeto de vida que nós temos nesse planeta? Será que nós somos só mais um entre os 8 bilhões de pessoas, as 8 bilhões de pessoas nesse planeta? Ou será que nós entendemos que há um projeto de Deus para a nossa vida? Há um chamado de Deus para a nossa vida? Billy Graham entendeu isso. A lição do epitáfio de Billy Graham sintetiza a obra que foi a sua vida. Billy Graham, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, eu quero pegar aqui na Bíblia alguns exemplos e imaginar alguns epitáfios imaginários e tirarmos algumas lições. É óbvio que esses epitáfios não existem na vida real, nem a Bíblia fala sobre exatamente isso, mas bem que poderia ser um epitáfio no túmulo de cada um dessas pessoas que eu vou falar aqui hoje. E cada epitáfio, cada imaginário, nós vamos tirar uma lição, a lição do epitáfio. Vamos começar com Caim. O que você acha que poderia estar escrito no epitáfio de Caim? O que você acha que poderia ser a frase que sintetizaria a vida de Caim? Eu quero ler um texto e, baseado nesse texto, vamos imaginar um possível epitáfio para Caim, uma possível síntese, uma possível inscrição que resumiria a vida inteira de Caim. Eu quero ler o texto, Gênesis capítulo 4, dos versículos 6 a 7. Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7 diz assim: Então o Senhor disse:
a Caim, obviamente: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta. Está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Quem foi Caim? Caim era irmão de Abel, os dois primeiros filhos lá de Adão e Eva. E Caim se tornou, na verdade, o primeiro assassino da Bíblia, cometeu o primeiro homicídio da Bíblia. Mas o que sintetizaria a vida de Caim? Eu posso imaginar no epitáfio aquela inscrição do resumo da vida de Caim. E qual seria mais ou menos assim: a minha raiva me arruinou. A minha raiva me arruinou. A síntese da vida de Caim é que a sua raiva arruinou sua vida. Deus falou com ele, porque Abel, seu irmão, tinha oferecido um sacrifício excelente a Deus. E Deus, a Bíblia diz que aceitou a oferta de Abel e a pessoa de Abel, mas rejeitou a pessoa de Caim e rejeitou a oferta de Caim. Porém, Caim, em vez de fazer o que era certo, ele ficou carrancudo, ele ficou com raiva, e a sua raiva o levou a cometer o primeiro homicídio. Por isso que eu escolhi a lição do epitáfio de Caim: a minha raiva me arruinou. Será que você, será que agora mesmo o seu casamento não esteja sendo abalado, arruinado por causa da sua raiva? Porque talvez você esteja carrancudo ou carrancuda, porque talvez a sua raiva esteja afastando os clientes da sua empresa. Talvez a sua raiva, a sua cara carrancuda esteja afastando as pessoas que você mais ama. Talvez esteja afastando sua família, talvez esteja afastando seus amigos, talvez esteja fechando oportunidades. E como Caim, no epitáfio imaginário de Caim estaria a seguinte frase: a minha raiva me arruinou. Foi a raiva de Caim que ele não dominou que estragou a sua vida. Você tem deixado a raiva estragar a sua vida, estragar bons negócios, afastar os seus clientes, estragar as oportunidades, minar os seus relacionamentos? Essa é a primeira lição do epitáfio. A segunda pessoa, algo positivo, não é verdade? A segunda pessoa, Abraão. Imagine como seria o epitáfio de Abraão. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele foi justificado pela sua fé. E nós que cremos em Jesus também somos filhos e descendentes de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus aparece a Abraão e ele diz assim, mais ou menos assim, eu vou parafrasear a fala de Deus a Abraão. Deus fala a Abraão assim, dizendo: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua terra, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão acreditou e ele saiu sem saber. Deus não disse assim: olha, saia daqui e pegue e compre uma passagem de avião e vá até Jerusalém. Não, Deus não disse o destino, ele disse: vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus ainda não tinha mostrado para Abraão para onde ele iria, mas Abraão acreditou em Deus. Quando Deus disse para Abraão que ele mesmo, aos 75 anos de idade, que ele seria pai, e ele só foi pai depois de 25 anos, com o filho da promessa, estou dizendo, Isaac, causando riso, né? O filho que trouxe a felicidade de Abraão, mas só depois de 25 anos. Então ele acreditou, Abraão é o pai da fé. Como seria? Vamos imaginar um epitáfio para Abraão. Uma frase que pudesse sintetizar a vida de Abraão, o ministério de Abraão. Sobre o que estava, ou em torno de que estava centrada a vida de Abraão. Eu acredito que na lápide ou no epitáfio de Abraão, eu imagino que poderia estar escrito: eu acreditei. Sabe, Abraão, qual é a lição do epitáfio de Abraão? Que ele acreditou. Você tem acreditado nas promessas de Deus? Todas as profecias que Deus tem falado para você, todas aquelas promessas que Deus tem te
dado através dos seus profetas, através dos anjos de Deus, os mensageiros de Deus. Você tem acreditado nessas promessas? Você tem acreditado que Deus vai salvar a tua casa? A Bíblia diz em Atos, no livro de Atos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Você acredita nisso? Você aprendeu? Será que você e eu temos aprendido a lição do epitáfio de Abraão? Qual era a frase? Qual foi a frase que sintetizava a vida de Abraão? Eu acreditei. Você acredita em Deus? Você tem acreditado que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu imenso poder que opera em nós, em glória? Você tem acreditado nisso? Talvez você tenha pedido um Isaac, o seu Isaac seja um emprego, talvez o seu Isaac seja uma casa, talvez o seu Isaac seja a transformação do seu casamento, a transformação da sua família, talvez o seu Isaac seja uma cura, e a cura ainda não veio. Talvez Abraão, ele acreditou mesmo por 25 longos anos. Deixa-me te dizer, há pessoas que não conseguem esperar nem 25 minutos por uma resposta de Deus. Há outras pessoas que ficam inquietas, ansiosas, quando têm que esperar 25 dias. Imagine só, esperar 25 anos. É por isso que eu escolhi para a lição do epitáfio de Abraão. Eu acreditei. Eu quero te motivar como Abraão, que é um herói da fé. Você e eu acreditarmos nas promessas de Deus. A Bíblia garante, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Na primeira carta do apóstolo João, a Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. Você tem acreditado? Continue acreditando. Talvez já se passaram 25 dias e você ainda não viu a materialização da sua bênção, do seu milagre. Mas deixa-me te dizer, o Deus que não mente, Ele é o Deus de milagre. Nele não há mudança nem sombra de variação. Se Ele prometeu algo para você, como Ele prometeu para Abraão, Ele vai cumprir. Vamos aprender a lição do epitáfio de Abraão, que é: eu acreditei. Agora vamos passar para outra pessoa, outro personagem bíblico, Jacó. Qual seria o epitáfio da vida de Jacó? Ou seja, qual seria a frase que sintetizaria a vida de Jacó? Qual frase sintetizaria o estilo de vida, as atitudes, a missão de Jacó aqui na terra, o que ele fez, como ele reagiu, qual seria a frase que resumiria a vida de Jacó? Eu escolhi uma frase aqui, eu penso que refletiria muito bem a vida de Jacó. Talvez no epitáfio de Jacó estaria escrito: eu colhi o que eu plantei. Sabe, Jacó, a palavra Jacó em hebraico significa calcanhar, porque ele nasceu agarrado. Não sei como aconteceu isso, tá? Não me peça para explicar. Você pode perguntar para a mãe de Jacó quando você estiver no céu. Você pode perguntar para ela, tá bom? Mas assim, o Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Mas a palavra calcanhar em hebraico também significa enganar. Então tem a mesma raiz. Jacó foi um enganador. E a marca da vida de Jacó é que ele foi um enganador. Ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele induziu o seu irmão ao erro, ele semeou o mal e por isso ele colheu. Por isso que a síntese que eu escolhi para a vida de Jacó, como diz o seu nome, é: eu colhi o que plantei. Sabe, passou muito tempo depois que Jacó, é uma longa história, Jacó enganou seu pai Isaac, enganou seu irmão Esaú, e ele saiu para a terra da sua mãe, e ele foi lá para a terra de Labão, e lá ele foi enganado. E quando chega a Gênesis capítulo 31, no versículo 7, na parte A, Gênesis capítulo
31, versículo 7, na parte A, Jacó está exatamente dizendo isso. Ele está falando que ele colheu o que ele plantou. Olha só o que diz. Mas Jacó, a fala de Jacó em Gênesis 31, versículo 7, diz assim: mas ele, Labão, Jacó está dizendo, mas ele, Labão, tem me enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Em outras palavras, Jacó está dizendo assim: olha, minhas esposas, porque ele tinha 2 esposas, mas isso é uma longa história. Ele está dizendo assim: o pai de vocês me enganou mais de 10 vezes. Mas por que Jacó colheu isso na vida dele? Porque ele semeou. Então, é por isso que eu escolhi a lição do epitáfio de Jacó: eu colhi o que eu semeei. Agora, eu não quero entrar no mérito aqui de nós começarmos a vasculhar o nosso passado e olhar para aquilo que nós semeamos para trás. Não. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas o que nós podemos semear hoje para colhermos amanhã? O que nós vamos colher daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? O que nós vamos colher daqui a 50 anos da nossa vida? O que nós vamos colher no céu? Você só pode colher na sua vida aquilo que você semeou na sua vida. Se você semear milho, você vai ter uma colheita de milho. Se você semear trigo, você vai ter uma colheita de trigo. A Bíblia fala sobre Isaac, o pai de Jacó. A Bíblia diz que ele semeou e que ele colheu naquele mesmo ano 100 por 1. Mas ele colheu o quê? O que ele plantou. Então, qual é a lição do epitáfio de Jacó? O que eu colhi o que eu plantei. Ou seja, Jacó colheu 10 vezes mais aquilo que ele tinha enganado. Ele enganou seu irmão uma vez, ele enganou seu pai uma vez, mas ele foi enganado 10 vezes. A colheita é sempre muito maior. A colheita, qual é a lição do epitáfio de Jacó? É que a colheita é sempre muito maior do que a semeadura. Você semeia um carocinho, um grão de feijão, mas você vai colher não somente um grão, mas você vai colher várias vagens de feijões ou de feijão. Você semeia um grão de milho, mas você não vai colher um grão de milho, você vai colher talvez 100 grãos, 1000 grãos daquele grãozinho que você plantou. Então, qual é a lição do epitáfio de Jacó? Você colhe aquilo que você semeia. Você quer continuar, você quer colher coisas boas na sua vida? Comece a semear, continue semeando coisas boas. Você quer colher financeiramente? Continue semeando financeiramente. Você quer colher o bem? Continue semeando bem. Você quer ter uma grande colheita? Então faça uma grande semeadura. Essa é a lição do epitáfio de Jacó. Agora, qual é a lição do epitáfio? Passemos para o próximo personagem bíblico, Moisés. Qual seria o epitáfio? Qual seria a frase que talvez Moisés colocaria para ele mesmo, ou escolheria para que sintetizasse, que resumisse toda a sua vida? Eu fico imaginando, né? Eu imagino que Moisés, porque dizem que Moisés teve 3 períodos na vida dele de 40 anos. 3 períodos de 40 anos. Dizem, um grande pregador disse que Moisés passou 40 anos no Egito pensando que ele era tudo. Porque ele foi educado na casa da filha de Faraó. Ele recebeu a melhor educação comparada a Harvard de hoje em dia. Mas ele passou 40 anos, segundo esse pregador, pensando que ele era tudo. Depois ele passou 40 anos no deserto, lá cuidando das ovelhas do Jetro, seu sogro, para descobrir que ele não era nada. Mas depois ele passou mais 40 anos para descobrir que Deus pode pegar algo que aparentemente não é nada e fazer coisas inimagináveis. Agora, quando Deus apareceu a Moisés naquele monte, naquele arbusto, naquela sarça que estava em chamas, mas não se consumia, e deixa-me te dizer, aquela sarça representava a vida de Moisés. A vida de Moisés seria uma chama. Moisés seria uma pessoa, um avivalista, alguém que seria incendiado pela presença de Deus. Porém, a vida dele não seria consumida.
Agora, eu penso no epitáfio de Moisés e eu fico imaginando que o epitáfio dele seria mais ou menos assim: meu ministério começou aos 80. Meu ministério começou aos 80. Qual é a lição? Isso é só claro que não existe um epitáfio de Moisés, mas numa frase, né, lá no seu túmulo. Mas eu estou só imaginando que frase, né, sintetizaria a vida, a lição de Moisés. 80 anos. Meu ministério começou aos 80 anos. Sabe de uma coisa? Quando uma pessoa está velha, quando uma pessoa está cansada, sabe, há pessoas que têm 20 anos e estão cansadas, há pessoas que estão com 30 anos desistindo da vida, há pessoas que têm 15 anos e estão em depressão, há pessoas que estão traumatizadas com 16 anos, mas qual a lição do epitáfio de Moisés? Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Uma vez, eu estava conversando com uma senhora, e isso foi em outro lugar, não foi aqui em Castanhal, mas eu estava conversando com uma senhora, ela disse assim: pastor, eu acho que chegou o momento de eu tirar uma folga, de eu dar uma parada, sabe, eu quero parar o ministério, porque eu já tenho uma idade. Aquela irmã parecia jovem. Então eu perguntei para ela: quantos anos a senhora tem? Ela disse: eu tenho 60 anos. Então eu sorri para ela e disse para ela: a senhora sabe com quantos anos Moisés começou o ministério dele? Ela disse: não. Eu disse: ele começou o ministério com 80 anos. E ele abriu o mar vermelho, fez maná descer do céu, fez milagres, fez a água sair da rocha. Imagine o que você pode fazer com 20 anos para Deus. Imagine o que você pode fazer com 15 anos para Deus. Moisés foi uma sarça ardente para Deus com 80 anos. Os próximos 40 anos da vida de Moisés, até 120 anos, até sua morte, ele passou sendo uma chama para Deus, um homem, um profeta poderoso, respeitadíssimo. Qual é a lição do epitáfio de Moisés? Você nunca é velho demais, ou nunca é tarde demais para servir a Deus. Nunca é tarde demais para servir a Deus. Sabe, há pessoas que falam assim: ah, pastor, já tenho uma idade. Mas o que é isso? Que frase é essa? Quando é que uma pessoa começa a ficar velha? A pessoa começa a ficar velha quando ela diz que ela está velha. Sabe, mas talvez você diga assim: ah, pastor, mas ninguém consegue ensinar truques novos a um cachorro velho. Eu concordo com você. A única questão é que você não é um cachorro. Você é um filho de Deus, você é ungido por Deus, você é templo do Espírito Santo. Mas você pode argumentar, você pode dizer: mas não se ensina papagaio velho a falar. Mas você não é um papagaio, você não é um repetidor de informações, você tem um cérebro pensante. Você está desanimado com 20 anos? Com 15 anos você quer desistir da vida? Você tem toda uma vida pela frente. Se Moisés estivesse aqui atrás dessa câmera falando com você, ele diria para você que está tentando desistir talvez da sua vida, que esteja desanimado, que esteja pensando: ah, eu já estou velho para fazer isso, eu já estou velho para servir a Jesus, eu acho que eu não levo mais jeito para pregar o evangelho, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Moisés diria para você: ei, eu comecei o meu ministério com 80 anos. E eu fui uma brasa para Deus até 120 anos. Essa é a lição de Moisés. Nunca diga: eu não posso, eu não sou, eu não vou. Deus, ele é poderoso para fazer. Abraão foi pai com 100 anos. Abraão foi pai com 100 anos de idade. Não há limitações para Deus. Não limite Deus na sua vida. Quando Deus apareceu ao profeta Jeremias, Deus disse para ele assim, vou parafrasear a fala de Deus. Deus falou para Jeremias assim, ele disse assim: Jeremias, antes de você nascer eu te escolhi, antes de você ser gerado eu te consagrei profeta às nações. Sabe qual foi a resposta de Jeremias? Você sabe qual foi? Ele disse: não diga que eu sou um profeta, porque eu sou apenas uma criança.
Jeremias não conseguia ver a si mesmo sendo usado por Deus, sendo poderosamente usado por Deus. Na cabeça de Jeremias, ele era apenas uma criança. Quem é você na sua cabeça? Eu acredito que Deus apareceu para Moisés naquela sarça ardente, porque na cabeça de Moisés era apenas uma sarça, um mato que não valia de nada, mas sabe, aquela sarça se transformou em algo especial. Sarça é algo comum, é um arbusto, algo comum no deserto, mas o que tornou aquele arbusto sensacional, extraordinário, fora do comum, sobrenatural, foi a presença de Deus, foi o fogo de Deus, foi a chama de Deus. Por que Moisés notou aquele arbusto? Por que aquela sarça chamou a atenção de Moisés? Porque ela estava em chamas, mas ela não se consumia. Era um ato profético, era uma visão profética. Aquela sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, Deus estava mostrando para Moisés uma imagem profética do seu ministério. Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu sou Deus, eu posso todas as coisas, eu posso pegar uma sarça, algo comum, algo que não vale nada, e eu posso transformar em algo sobrenatural. E Deus estava falando, numa mensagem subliminar, se podemos falar assim, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou pegar a sua vida, um pastor de ovelhas. Você pensa que você não é ninguém, mas quando eu derramar a minha presença sobre a sua vida será extraordinária. Extraordinária. E é isso. Qual é a lição do epitáfio de Moisés? É exatamente isso. Meu ministério começou aos 80. Quando você olha, por exemplo, para outra pessoa, José, qual é o epitáfio da vida de José? Qual frase sintetizaria a vida de José? Qual frase sintetizaria o ministério de José? José foi aquele sonhador. José, quando ele tinha 17 anos aproximadamente, ele recebeu sonhos da parte de Deus. Ele recebeu sonhos de Deus, não eram sonhos da cabeça dele, mas sonhos de Deus, sonhos de grandeza. Não, Deus não tem sonhos pequenos. Não fique pensando: será que Deus tem um grande ministério para mim? É óbvio, Deus nunca tem ministérios pequenos para seus filhos. Todos os ministérios são grandes. O ministério de João Batista, que Jesus disse que foi o maior profeta da velha aliança, durou 6 meses. O que você acha de um ministério que dura 6 meses? Parece nada, mas Jesus disse que João Batista nunca ressuscitou nenhum morto. João Batista não fez nenhum milagre. Me mostre um milagre que João Batista fez. A única coisa que ele fez foi pregar o arrependimento e batismo e apresentar o Messias ao povo. Mas imagine o ministério. Todos os profetas do Velho Testamento gostariam de ser um João Batista. Eles gostariam de ter esse privilégio, mesmo que o ministério deles durasse apenas 2 dias. Mas eles queriam. Quem não gostaria da honra de introduzir o Messias ao povo? João o Batista, aquele que batizava, teve esse privilégio. Agora, José teve sonhos, projetos, e naquele tempo, você conhece a história de José. Ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido para o Egito, chegou lá como escravo, foi caluniado pela esposa de Potifar, acabou na cadeia, esquecido pelo copeiro. Depois o copeiro lembrou dele, depois de 2 longos anos, e aí a vida dele se transformou aparentemente do dia para a noite, mas na verdade esse tempo de preparação, de incubação dos sonhos durou pelo menos 13 anos. José tinha aproximadamente 30 anos quando ele realizou os seus sonhos. O que você acha? Eu fico imaginando o epitáfio, a frase que sintetizaria a vida de José. E eu acredito que no túmulo de José não existe esse epitáfio, é só imaginário, tá, gente? É a lição do epitáfio. Mas eu penso que a frase que sintetizaria muito bem a vida e a missão, o caráter, a vida de José seria: ele não desistiu dos seus sonhos. Ele não desistiu dos seus sonhos. Sabe, José, foi desde o tempo que José teve os sonhos de Deus, quando ele tinha 17 anos, até o cumprimento daquele sonho,
quando ele tinha 30 anos, 13 anos se passaram. Há pessoas que sonham hoje e amanhã já desistem. Mas qual é a lição do epitáfio de José? É que ele não desistiu dos seus sonhos. Você está pensando em desistir dos seus sonhos? Você está pensando em desistir dos projetos de Deus para a sua vida, do chamado de Deus para a sua vida, do ministério de Deus para a sua vida, das profecias de Deus para a sua vida? Deixe-me te dizer algo. Deus demorou, eu sei que demorou 13 longos anos, mas quando Deus realizou os sonhos dele na vida de José, foi algo extraordinário, foi uma vitória maravilhosa, foi uma vitória fantástica, incrível. Aquele dia foi um dia incrível na vida de José. Ele com certeza foi algo acima do que José pensava. Como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem desistido dos seus sonhos? Ah, pastor, eu tentei uma vez, mas eu fracassei. José, a lição do epitáfio de José. Se José estivesse aqui diante dessa câmera, ele falaria para você nesse culto online da Past Church Castanhal. Se ele fosse preletor, se ele fosse o pregador, ele diria para você: não desista dos sonhos de Deus para a sua vida, porque Deus vai cumprir a sua palavra de forma extraordinária, de forma incrível. Você vai ficar como quem sonha quando Deus realizar os sonhos dele na sua vida. Essa é a lição do epitáfio de José. Agora passemos para Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú, irmão de Jacó. Qual seria o epitáfio? Qual seria a frase marcante? A frase mais que sintetizaria a vida de Esaú? Eu quero ler um texto em Gênesis capítulo 25, versículo 34, Gênesis 25, 34, que diz assim: aí Jacó deu a Esaú pão e um ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Esaú chegou... Qual o contexto aqui? Esaú chegou do campo cansado, com fome. Jacó estava preparando um cozido, né? Então, Esaú disse assim: me dê um pouco desse seu ensopado. E Jacó disse: eu te dou, mas só se você me der, passar para mim. Jacó era enganador, então Jacó trapaceou, na verdade, mas esse é outro assunto. Ele disse: eu vou te dar, mas só se você me vender o direito de primogenitura, ou seja, me vender o direito de filho mais velho. Qual era o direito do filho mais velho? O filho mais velho herdaria tudo. Na verdade, ele herdaria porção dobrada de riquezas. A riqueza do pai de Jacó e de Esaú seria dividida entre os filhos, mas Esaú, porque ele tinha direito de primogenitura, ele receberia a porção dobrada. Mas naquele momento ele disse assim: de que me adianta esse direito de... Esaú disse, né? De que me adianta esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E a Bíblia diz que ele desprezou esse direito. E sabe, naquele dia, mesmo que Jacó enganou, mas a Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas retornar isso aqui, mas não conseguiu. Qual seria então a frase, a frase que sintetizaria a vida de Esaú? Qual lição a vida de Esaú? Qual a lição, o epitáfio, a frase sintetizadora? A frase, né, que sintetiza a vida de Esaú tem para nós. Eu penso que na lápide ou no epitáfio de Esaú poderia estar escrito, claro que é imaginário, mas poderia estar escrito: são nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. São nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. Foi naquele dia, naquela hora, foi ali, em torno daquele caldeirão de ensopado, que Esaú tomou uma decisão tola que estragou toda a sua vida. São nos momentos, por isso que a lição do epitáfio de Esaú são nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. Quem sabe agora você
você esteja pensando em tomar uma decisão, mas você já parou para pensar como essa decisão pode afetar a sua história? Toda decisão é um ponto, toda decisão é como se fosse uma bifurcação. Uma bifurcação entre dois caminhos. Não uma encruzilhada, uma bifurcação. Bi de dois, né? Você tem dois caminhos. Se você decidir para cá, vai ser um resultado, você chegará a algum lugar. Mas se você pegar esse caminho, você chegará a outro lugar. São nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. A Bíblia diz que Esaú, com lágrimas, buscou reverter essa situação, mas não conseguiu. Por quê? Porque são nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. Quais as decisões que você está tomando hoje que vão impactar a sua família? Talvez você está agora mesmo decidindo viver livre de dívidas. Você está agora mesmo decidindo servir a Deus, servir a Jesus, se dedicar a Ele. Isso vai impactar, isso vai decidir o seu destino e o destino da sua família. Isso vai decidir a sua eternidade. Foi no momento que aquele ladrão estava ali na cruz ao lado de Jesus, que ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo. Hoje mesmo. Naquele momento foi uma bifurcação. Se aquele ladrão morresse sem Jesus, ele iria para a perdição eterna. Mas houve ali uma bifurcação, um momento de decisão. Os momentos de decisão são momentos decisivos. Talvez você agora esteja tomando decisões financeiras. Sabe, há pessoas que tomam decisões financeiras como tomam água. Elas ficam tomando um monte de decisões financeiras sem pensar. Mas a lição do epitáfio de Esaú são nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. São nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. O último epitáfio que podemos analisar hoje, é claro que há mais, mas vamos passar para o próximo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Qual seria a frase que sintetizaria a vida, o ministério do grande apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios. Sabe, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito. Quando você lê a Bíblia, você vê que o apóstolo Paulo sofreu muito. Ele sofreu perseguições, açoites, foi rejeitado, foi apedrejado. Ele sofreu muito, mas ele se manteve fiel a Deus. Eu acredito que na lápide, que no epitáfio, que a frase que sintetizaria a vida do apóstolo Paulo e do ministério do apóstolo Paulo seria, nas suas próprias palavras, estão escritas aqui em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Sabe, o apóstolo Paulo combateu o bom combate. Ele combateu as tentações, ele combateu as adversidades, mas ele venceu todas elas. O apóstolo Paulo diz: eu terminei a corrida. Ele terminou bem, ele terminou como vencedor. Paulo terminou a sua vida como vencedor porque ele foi fiel a Jesus, ele foi fiel ao seu chamado, ele foi fiel a Deus até o fim. Ele foi fiel. A Bíblia diz que ele guardou a fé, ele vigiou a sua fé, ele terminou bem, ele começou mal, mas ele terminou bem. Qual é a lição do epitáfio de Paulo? A lição de Paulo é: combata o bom combate. Combata o bom combate, termine a sua carreira, não desista do seu ministério, não desista da sua vida, não desista dos planos de Deus para a sua vida. Muitas vezes você vai ser apedrejado, muitas vezes você vai ser perseguido, muitas vezes você vai ser criticado, muitas vezes você vai sentir-se aprisionado, só, em solidão, mas Deus é fiel. O apóstolo Paulo dizia agora, nesse mesmo texto ele dizia agora, ele diz assim: eu estou sendo oferecido como sacrifício, mas sabe de uma coisa, Timóteo? Eu
Estou aguardando, porque agora me aguarda a coroa do galardão, do prêmio de Deus, a coroa de vitória. Deus tem uma coroa de vitória para mim e para você. Qual é a lição do epitáfio? Qual é a lição do epitáfio? Qual frase? Pense na sua vida. Qual frase sintetizaria a sua vida? Do que se trata a sua vida? Do que se trata a sua vida? Como você vai ser lembrado? Sabe, quando nós falamos de Billy Graham, foi o pregador do Evangelho, nós pensamos, quando você fala Billy Graham, você lembra do evangelismo. Quando você fala Benny Hinn, você lembra de cura, unção. Quando você fala Elias, você lembra avivamento. Quando você lembra de Kathryn Kuhlman, você lembra logo, você associa. No epitáfio, talvez, de Kathryn Kuhlman, poderia estar uma avivalista. Quando você pensa em Paul Young Cho, é o pastor da maior igreja do mundo. Até hoje ele é conhecido assim. O que as pessoas vão falar de você? Do que se trata a sua vida? Qual é a sua missão de vida? Essa é a lição do epitáfio. Como você vai ser lembrado quando você partir desse mundo? Em torno de que gira a sua vida? Qual é a sua missão? Qual é o seu destino divino? Qual é o seu chamado? Sabe, como descobrir o seu chamado? Como descobrir a sua missão divina? Aproxime-se do Criador. É o seu Criador que sabe para que Ele criou você. Se seu nome é Moisés, você vai libertar 600 mil homens, 2 milhões de pessoas. Se seu nome é Josué, você vai levar o povo para dentro da terra prometida. Você é um general, você é um grande líder. Se você é Neemias, você vai reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Sabe, se seu nome é Abraão, você será o pai da fé, você será pai de multidões. Se você é Pedro, você será um dos grandes pilares da igreja. Se seu nome é John Wesley, o seu ministério vai chacoalhar o seu país através do poder de Deus na sua vida. Quem é você? Você precisa descobrir isso. Qual é o seu legado? O que você vai deixar o que você vai deixar nas pessoas? O que você vai deixar de bom nesse mundo? O que você vai deixar de bom nesse mundo? Essa é a lição do epitáfio. Essa é a lição do epitáfio. Agora, deixe-me te dizer algo. Existe um epitáfio lá em Jerusalém que é diferente de todos. Há uma inscrição nele que é diferente de todos os outros epitáfios, de todas as outras lápides. Sabe, durante a história da humanidade, grandes líderes, grandes profetas, grandes escritores, filósofos, cientistas, sabe, grandes pessoas que, homens e mulheres, contribuíram para a humanidade, mas no túmulo deles não há uma placa como essa. Mas lá em Jerusalém, em um jardim, existe um túmulo e o seu epitáfio, ou seja, está escrito sobre o túmulo a seguinte frase: Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou. Eu estou falando do túmulo de Jesus. Não há ninguém como Jesus. Ele ressuscitou. E deixe-me te dizer algo bem claramente. Talvez agora, nesses tempos de crise, você esteja se sentindo atemorizado, talvez você esteja até desesperado, mas deixe-me te dizer, como diz aquela velha canção, antiga canção: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode crer que Ele está vivo, o teu Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele é o mesmo Jesus, Ele não mudou, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e do mesmo jeito que Ele subiu aos céus, na presença dos apóstolos, em Atos capítulo 1, Ele vai descer em grande glória para governar este mundo e renovar todas as coisas.